Caras amigas e caros amigos telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Encontro com Divaldo. Israel experimentava o tormento do abandono dos céus. 400 séculos passaram de silêncio e de sofrimento. O povo israelita estava acostumado com a boca profética. Constantemente, a divindade mandava embaixadores à terra para divertir, admoestar e orientar o povo hebreu, que na sua conjuntura na época era o único monoteísta. Havia, portanto, um momento de desolação que se abatia sobre aquele povo, desde quando Marco Antônio Triunviro havia entregado aquele pedaço de terra à governança da Síria. Mas era um período turbulento, porque Herodes o Grande havia assumido o poder. E na sua loucura, caracterizava-se pelos desvarios, pelos tormentos íntimos e pela administração profundamente infiel. No entanto, de alguma forma, ele amava o imperador. Poderíamos dizer que temia. E por isso mesmo tudo fazia para agradar Roma. Odiado pelos judeus, aos quais também odiava, Herodes o Grande passará a história, conforme a opinião de Giovanni Papini, como uma das personagens mais cruéis do século em que viveu. Ele se casara com uma princesa para poder atrair o interesse dos asmoneus, também asmoneu que ele era, e dessa maneira poder demonstrar a grandeza de um coração que ele não tinha. Mais tarde, no acesso de loucura, mandou matar a querida esposa, acusando-a de infidelidade conjugal. Mandara matar também filhos, que pareciam, na sua opinião desvarada, querer tomar o trono para assenhorear-se do pedaço de terra glorioso chamado Israel. É nesse período de turbulência e de loucura que nasce Jesus. Aquele enviado dos céus vem de nascer num período de tremendas turbulências. E numa análise de referência ao Império Romano, se percebe que as providências divinas precederam o nascimento do sublime iluminador. Porque Roma passara pelas vicissitudes do primeiro triunvirato, o assassinato de César, e logo depois o surgimento de um segundo triunvirato, a morte de Cleópatra, de Marco Antônio, e a soberania total de Caio Júlio César Otávio, que dará o seu nome ao século como século de Augusto, mais conhecido como Otaviano, é caracterizado numa verdadeira posição antípoda à crueldade daquele homem que governa um pedaço de terra na Palestina. Porque Otávio era um homem justo, era enfermo, tinha o corpo marcado por ataduras, graças a feridas de enfermidades adquiridas nas guerras da Bitínia, sujeito a resfriados, como dizem alguns historiadores, mas de caráter vígio, de personalidade muito forte. Ele tem a oportunidade de demonstrar a grandeza da sua moral quando proíbe a esposa de continuar nas experiências de envenenamentos de escravos para poder utilizar-se das drogas mais terríveis com os inimigos políticos. Vitimado pela insânia da própria filha, que se entrega a disparates na corte, ele é obrigado a enviá-la no exílio à ilha da Pandatária, para onde mais tarde mandará também uma neta irresponsável leviana. Pode-se dizer que o coração do grande conquistador, que conseguira a Pax Romana, estava entre as expectativas de um governo feliz e as dores íntimas da casa palaciana. Nesse período, o mundo se renova com a presença das musas, porque aparecem na terra Tito Livio, Mecenas, Salústio, e os grandes cantores da poesia, do pensamento filosófico. Quantas vezes no fórum, na sua tribuna de ouro,
e divertiria um pranto comovedor, escutando Virgílio declamar: ó sol fecundo, diariamente tu abres e fechas o dia, que não vejas nada que se equipare à grandeza de Roma. Ele experimentava nesses momentos uma emoção diferenciada e as lágrimas não podiam deixar de correr da comporta dos olhos. Muitos historiadores han perguntado o que se passava com o imperador, o que se passava com o império. Havia paz. Pela segunda vez naqueles 600 anos, desde os dias tormentosos dos pântanos do Lácio, Roma estava em paz. É que se aproximava da terra a presença sublime de Jesus. Tecia-se a túnica nupcial para o grande noivado da criatura humana, com o príncipe de Gala que vinha do reino dos céus. É, portanto, nesse clima, na Pax Romana e nas turbulências de Israel, que nasce Jesus. A figura incomparável do Mestre irá naturalmente modificar a estrutura do planeta terrestre. Nasce numa noite silenciosa, abril ou dezembro. Naturalmente, foi em abril, segundo os melhores dados dos historiadores. Mas, com o advento das conquistas cristãs no Império Romano, os cristãos primitivos optaram para trazer a data do seu nascimento para o mês de dezembro, a fim de apagarem a grande mácula daquele período de devassidão, das lutas terríveis que se travavam entre os dias 21 a 25 de dezembro, as Saturnálias, as homenagens aos deuses do prazer, à loucura, à alucinação de todo porte. Retiravam, portanto, de um período de ternura, primavera em Israel, para colocarem no rigor tremendo do inverno. Mas que importa se foi em abril ou se foi em dezembro? Importa que ele veio. Também os historiadores referem-se que não teria sido no ano zero, porque Herodes morreu alguns anos antes do que seria hoje o ano zero. E como ele nasceu no período de Herodes, temos que recuar no mínimo 6 anos. Para poder situar também a matança dos chamados inocentes, dos varões, que é de certo modo um fato histórico, em cuja oportunidade o filho menor de Herodes foi assassinado por um soldado embriagado, que não sabia discernir. A ordem era matar todos os varões menores de 2 anos. Então são as turbulências da história. A verdade é que ele nasce pulcro, como o lírio do campo em pleno chavascal. Belém, Nazaré. Os historiadores também divergem, e os grandes teólogos, ora colocam-no na gruta de Calcário em Belém, a mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. Outros o colocam em Nazaré. Mas pouco importam essas circunstâncias tão triviais. Importa é a sua mensagem histórica, quando, a partir da sua voz, nunca mais a humanidade foi a mesma. Desta maneira, o ciclo da vida do Cristo na Terra inicia-se nas bodas de Caná. A pequenina cidade, hoje célebre pela evocação daquele momento de triunfo, quando ele opera o fenômeno da modificação do sabor da água no mais agradável de cor. E a partir deste momento, depois de atender a sua mãe e demonstrar que era portador das leis soberanas da vida, ele conhecia as leis da atual física quântica, é claro. É o criador do nosso planeta, é o seu governador. E sabia que acelerando as partículas atômicas pode mudar perfeitamente a constituição de quaisquer coisas, graças à velocidade dessas mesmas partículas. Mas a sua voz irá cantar na montanha o hino inolvidável das bem-aventuranças. Será naquele monte de 200 metros acima do mar da Galileia que ele cantará a inesquecível canção que será um marco histórico na poemática da humanidade. Referem-se
os estudiosos da poesia que Francisco é o primeiro trovador, em pleno século da Idade Média, a iniciar a Revolução do Renascimento italiano. O seu poema a respeito de Jesus, o seu canto a todas as criaturas, será naturalmente um marco histórico, literário, como Dante também um pouco antes, com a Divina Comédia, mas nenhum nem outro conseguiram ultrapassar a ternura inefável do Sermão das Bem-aventuranças. Quase 5.000 pessoas, naquele monte, sob a brisa cariciosa do mês de Nisan, abril maio, em Israel, em que a balsamina perfumava o ar, com a lavanda em flor, ele abre a sua boca e fala que são bem-aventurados os pobres de espírito. Ele lega-lhes o reino dos céus, mas que são bem-aventurados também os puros de coração, aqueles que ainda não se perverteram interiormente. Irá adiante, falará da doçura, da pobreza, falará da humildade, da sede de paz, da fome de amor, e abençoará todos com a grande dádiva da plenitude interior. Esse reino dos céus que não está lá, nem cá, mas dentro do coração. Quando a criatura se planifica interiormente e consegue descobrir os tesouros inalienáveis da paz e da alegria de viver. Mas é mesmo nessa noite, quando a multidão se dispersa e uma lua pálida veste de prata as águas tranquilas do lago do Genezaré, o mar da Galileia, que ele se volta para os discípulos amigos e diz-lhes: eis que vos foi dito, amareis aos vossos amigos, àqueles que vos amam, e odiareis aos vossos inimigos, àqueles que vos perseguem. Eu, porém, vos digo, a mim me sensibiliza a autoridade dele. Eu, porém, vos digo, amareis aos vossos inimigos e lhes fareis todo o bem que puderdes. Nisso estão toda a lei e os profetas. Era o máximo do desafio, porque o ponto de honra era vingar-se, era levar aquele adversário à miséria, destruí-lo. E quanto tempo até hoje? Ainda se pensa que vitorioso é aquele que mata, é aquele que destrói, é aquele que triunfa no campo de batalha, juncado de cadáveres. O incomparável canto. Aquela mensagem ficará imortalizada na psicosfera da humanidade. Nunca mais a Terra será a mesma. É claro que houve poucas mudanças nesses 2000 anos. Não porque faltassem diretrizes de segurança, forças para nos alimentarmos do pão diário, da paz e da alegria de viver. Por causa da nossa própria rebeldia. Porque ali ele estabeleceu as diretrizes a respeito do adultério, da infâmia, dos ódios, que galvanizavam e ainda perturbam as criaturas humanas. Então ele desce do monte. Sempre ele estará descendo na direção das criaturas que estamos cá embaixo. O mesmo fenômeno irá acontecer no imenso Monte Tabor. Depois da transfiguração, em que Moisés e Elias, como seus subordinados, aparecem-lhe diante de 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, ele desce. Os amigos deslumbrados com aquele diálogo inolvidável, mas que eles não ouviram, somente perceberam na movimentação dos lábios dos dois e de Jesus, Pedro pede para que fiquem ali, na contemplação do infinito, na glória de Deus. E ele diz suavemente: é necessário descer. A multidão tem fome de amor, tem sede de misericórdia.
A multidão está estraçalhando-se e é necessário descer para atendê-la. Então ele desce do Tabor. E quando chega na imensa planície do Esdraelon, um pai aflito corre-lhe no encalço e pede-lhe misericórdia para um filho que estava dominado pelas forças telúricas da espiritualidade inferior. Senhor, um espírito imundo toma meu filho e o faz convulsionar até babar sangue. Ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos lograram-no. Ele contempla o jovem que se debate numa espécie de crise epileptiforme. Está em convulsão, mas o seu olhar penetra no mundo transcendente e passado daquele jovem e vê os dois seres em litígio, a antiga vítima e o seu algoz, transformados hoje no algoz e na vítima. Estão lutando pelos bens e males que se praticaram uns ao outro. E então ele olha com ternura imensa e diz ao espírito: espírito imundo, afasta-te dele. Eu te ordeno em nome de meu Pai. E logo o jovem entra numa nova convulsão. Abre os olhos e ele o entrega recuperado ao seu Pai. O poder de Jesus. A autoridade moral, a energia magnética que dele se desprende e afeta o outro, modificando-lhe a estrutura interna e despertando para a nova realidade. Não foi assim na estrada de Damasco, quando Saulo, o inimigo, depois de o ver, instantaneamente pergunta-lhe: que queres que eu faça? É uma transformação radical, imediata. Era o servo que reencontra o Senhor. Era o escravo diante do seu mestre, o discípulo necessitado do professor. E deu toda a sua vida ao holocausto de amor, pregando-lhe a mensagem: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Dizia ele repetidamente. Então a planície em que ele estava, do Esdraelon, reverdece. No diálogo com Maria, a atormentada de Magdala, quando ela diz: ai de mim, que nunca poderei ter filhos, como os amar? Ele irá redarguir-lhe: não me refiro aos filhos da tua carne. Tu nunca viste o muro velho, abandonado, chega a primavera, ele reverdece. Assim Maria é todo aquele que ama. Refiro-me aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos, às tuas irmãs no abandono do equívoco. E Maria, a equivocada de Magdala, ergue-se e torna-se o maior exemplo de transformação moral da história da humanidade. Quanto que nós temos de Maria de Magdala na sua primeira fase. E quão pouco logramos depois do nosso encontro com Jesus. De tal forma se renovou, que foi a ela a quem ele apareceu por primeira vez, depois da noite sombria e tormentosa do sepulcro. Foi a ela que ele disse: vai levar a boa nova aos meus discípulos, dizendo-lhes que voltei. É esse um mestre diferente, que transforma pântanos em jardins, desertos em pomares, que penetra as almas feridas e cicatriza-lhes todas as enfermidades. Todas as manchas do coração são limpas com o algodão sublime do amor e da compaixão. Divide a história, Jesus. E logo depois que ele ascende na direção do infinito, na simbologia dos céus, aqueles homens modestos, galileus, porque o judeu enforcou-se, partem para conquistar o mundo. É o momento da casa do caminho, na estrada de Jope, onde Pedro, Tiago e João acolhem os filhos do Calvário. São as perseguições terríveis do Sinédrio, mas também logo são as perseguições de Roma. Com Nero, começa o período terrível das perseguições sórdidas e cruéis, que serão encerradas 300 anos depois, com Diocleciano, não menos cruel,
não menos perverso. 1 milhão de criaturas deram as suas vidas em holocausto, transformadas em labaredas, iluminando as noites romanas, especialmente em agosto, quando eram pichados e colocados no poste para arder ante a loucura dos imperadores devassos, nas arenas desarmados com gladiadores terríveis, ou ainda nos circos imensos diante das feras, ou empalados, ou no exílio, ou crucificados. Eles mudam a paisagem histórica do Império Romano. E a partir de 13 de julho de 313, 13 de junho de 313, com o imperador Constantino, começa a grande mudança. O Édito de Milão torna o cristianismo tolerável, para logo depois ser transformado na religião do Estado. Não foi Constantino que se cristianizou. Foram os primeiros cristãos que se romanizaram. Porque a partir daí, os velhos templos dos deuses foram transformados em santuários para os novos deuses que os substituíram. Do silêncio das catacumbas de São Calixto, da Via Ápia e dos lugares abandonados de Roma e do mundo, para a cabeça do império, ao lado do governante Sandeu. E lentamente, essa mensagem de beleza ímpar começou a decompor-se. As heresias eram terríveis, mesmo antes disso. Já no segundo século, era Tertuliano contra Orígenes. Orígenes escrevendo sem cessar. E os outros que procuravam discutir as ninharias. Era Jerusalém dizendo que Roma era pecadora. Era Roma acusando Jerusalém de farisaísmo. Toda a África do Norte, as cidades famosas, até o momento em que Agostinho, em Hipona, a sua cidade natal, consagra-se bispo e começa a elaborar a teologia, que mais tarde vai servir de base ao nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana. E o que sobrou do cristianismo? De perseguidos a perseguidores. Vemos a noite medieval. E nesse período drástico da noite medieval, a Santa Inquisição. O terror das cruzadas, mas a presença luminífera do Sol de Assis, chamando todos ao encontro com Jesus, ao reencontro com a vida. Também os mártires do século XV. Jan Hus, Jerônimo de Praga, 1414, 1415, queimados vivos em Constança, pelo direito, a audácia de proclamar a necessidade da fé na língua nacional e de, acima de tudo, voltar à pureza de Jesus. O século XVII, com seus grandes líderes, com os grandes conquistadores, firmado nas descobertas da ciência, o sistema heliocêntrico, a gravitação universal, a movimentação das estrelas, faz que sejam separados ciência e religião. O século XVIII notabiliza-se pela enciclopédia, Voltaire, e logo depois pelos revolucionários de 89. E por fim, no nascer do século XIX, a 3 de outubro de 1804, a reencarnação de Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Mais tarde, Allan Kardec, que apresentará a 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, na Galeria d'Orléans, Palais Royal, Livraria Danty, iniciando a era nova do espírito imortal. Logo de imediato, o Livro dos Médiuns,
O Espiritismo chegou para triunfar. Essa ciência, que é filosofia, e que tem as suas consequências ético-morais de efeito religioso, irá apresentar no dia 29 de abril de 1864 a obra que coroa a tripóide, a ciência, a filosofia e a religião, com a apresentação de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aconselhado, no entanto, por Didier e por alguns amigos, o professor Rivaio, Allan Kardec, opta por retirar a palavra imitação, que seria sempre inautêntica, para que ficasse o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo sesque centenário estamos celebrando durante todo este ano. As trombetas dos céus, as estrelas que estavam nos céus, caíram sobre a terra. E como o exército que obedece à voz do seu comandante, espalharam-se por todo o globo. Dirá Allan Kardec, ninguém sabia do livro que eu estava escrevendo, quando recebi a revelação de que ele iria abalar os alicerces da sociedade, iria servir de guia para as religiões, para o pensamento. E então Allan Kardec apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo e retira do Evangelho de Jesus os pontos essenciais, o lado moral. Porque a história da sua vida pode ser contada de maneiras as mais diversas. Aqueles fenômenos que deram lugar à teologia, os milagres, as manifestações transcendentais, podem ser comentadas de várias maneiras, inclusive negativamente. Mas a parte moral, o conteúdo da doutrina a partir das bem-aventuranças e dos ensinamentos ímpares, que constituem a maior psicoterapêutica para o encontro da criatura consigo mesma e com o Criador, estarão exarados neste livro de luz, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capaz de consolar a todas as criaturas e de colocar o reino dos céus dentro das paisagens íntimas do coração. Em todo ele fulge a esperança. A dor anatematizada é uma bênção. É uma bênção que Deus oferece aos seus eleitos, diz um dos seus notáveis autores. A paciência, tão necessária para o nosso dia a dia. As lutas terríveis que travamos no mundo íntimo e, em consequência, no mundo exterior, armados uns contra os outros, quando deveríamos estar amados uns pelos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontra as melhores diretrizes cada texto, favorecendo-nos com a lógica irretorquível da dialética saudável do pensamento platônico-socrático, ou socrático-platônico, mas também com a presença da lógica moderna, que faz ser o herói aquele que se autoconquista, ser feliz o que se autoilumina, não aquele que se abarrota de coisas, que se permite estar sobrecarregado de objetos que pesam, mas não têm nenhum valor, que tem a alma leve para voar na direção do infinito, em razão da consciência tranquila, após haver substituído o ter pelo ser, o possuir pelo repartir. Então, esta obra memorável, que veio para ficar, e tem consolado milhões de vidas, que foram arrancadas do suicídio, da depressão, do ódio, que não se permitiram mais fermentar pelo desespero, pela avareza, pelo desejo de vingança, mas de renovação, que erguem a bandeira da fraternidade e acreditam na criatura humana, produzindo uma grande reforma de natureza ético-moral na sociedade desalinho. Saudamos, pois, esta obra memorável, que evoca as páginas incomparáveis da palavra de Jesus na Galileia, pelas estradas ermas da Palestina, pelas montanhas da Cordilheira da Judeia, quando das suas viagens entre
a Galileia e Jerusalém, hoje modernizadas neste livro incomum que nos sensibiliza o coração. E como se não bastasse, Allan Kardec exalta a oração, que é também psicoterapêutica, e apresenta várias formas para nos dar um tipo de guia de como poderemos orar, sem repetir palavras memorizadas, textualizando ou contextualizando-a com o nosso próprio sentimento. Porque o que deve falar é o coração e não a boca. É a emoção que está dentro de nós e não a aparência da formulação verbal. O Evangelho, portanto, segundo o Espiritismo, é Jesus de volta por definitivo. A segunda volta do Cristo, a chegada do Consolador. Como foi fascinante aquele dia quando ele se despede dos amigos. Marchava quase para o holocausto. Não vos deixarei órfãos, porque os companheiros lamentam, como ficaremos? Eu rogarei a meu Pai, e o Pai vos enviará o Consolador, o Paracleto, o advogado, o Espírito de verdade. Quando ele vier, repetirá as minhas lições, claro, porque seriam esquecidas, adulteradas. Dirá coisas novas que ainda não podeis suportar. Dará as provas científicas da imortalidade, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da excelência do amor do ponto de vista médico, do perdão do ponto de vista psicológico, e ficará convosco para sempre. Jesus foi levado à cruz, mas agora, quando ele volta na condição do Espírito de verdade, como Consolador, como esse exército que marcha sob o comando de um chefe sublime, é para todo o sempre. E nesses dias turbulentos que invadem a sociedade, ricos de misérias, fascinante de decadência, caracterizado pelo poder e a glória da ilusão, pelos fogos fátuos do nosso desequilíbrio, a luz soberana do Evangelho começa a clarear os corações por dentro e a convidar as criaturas à renovação. Novos heróis, heróis do silêncio, da caridade. Lembro-me de uma frase muito bela de Dom Helder Câmara, que foi também um ser de luz. Nos dias difíceis, quando ele estava no exílio em Paris, e na Rive Gauche, em Saint-Michel, ao meio da rua, ele proferiu um discurso. Ele disse: Gandhi, Gandhi, falava pelo povo. Eu quero que o povo fale as suas necessidades. Não peço ao povo que silencie a injustiça, que se deixe arrastar pelos perversos, mas que, através dos seus atos, elimine a perversidade da terra. É exatamente o que o Evangelho veio fazer. Não veio combater os maus, não veio aniquilar aqueles que esmagam os fracos e até mesmo os fortes. Veio eliminar a perversidade, eliminar o orgulho, a ostentação. Veio diminuir a carga das aflições que pesam nos ombros de uma sociedade amargurada, que tem as glórias da ciência no macro e no microcosmo, e o coração vazio, nos tormentos íntimos de necessidades criadas voluntariamente para as suas próprias aflições. Raiam novos dias. Medite, cara amiga telespectadora. Reflexione, caro amigo telespectador. O que é que o Evangelho de Jesus, desvelado pelo Espiritismo hoje, tem feito aos seus sentimentos? Como você se tem comportado diante dos desafios? Já o instalou na intimidade do lar? Aproveite para, uma vez por semana pelo menos, reunir a família em volta da mesa e orar, instalando o Evangelho de Jesus na intimidade doméstica, para que pelo menos uma vez por semana ele venha visitar o seu lar. Esperamos que neste sesquicentenário de celebração
da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os espíritas, possamos fazer jus a essa messe com que Jesus nos honra.